E aí, pensou na nossa interatividade? Determinou o intervalo onde essa função tem concavidade para cima? Vamos ver qual é a resposta correta. Alternativa C, isto é, intervalo aberto de menos meio a mais infinito. Vamos ver por quê? Você pegou a função, como você está procurando a concavidade, você derivou uma vez e depois derivou de novo. Quando você fez a segunda derivada, chegou em 12x mais 6. Daí, igualou a zero, achou a raiz, menos meio. E foi fazer o estudo do sinal da derivada da derivada de segunda ordem e, consequentemente, a concavidade da função. Então, menos meio, de um lado positivo, do outro lado negativo, porque a minha função tem a igual a 12, positivo. Daí, onde é negativo, concavidade para baixo, onde é positivo, concavidade para cima, e a concavidade para cima é para x de menos meio para mais infinito. Então, alternativa correta, alternativa C. Vamos agora a algumas aplicações a mais de derivada. Derivada segunda, nós podemos usar para estudar concavidade, mas também temos outras aplicações para ela. Vamos ver esse exemplo. Eu tenho um corpo que está se movendo em linha reta e a sua posição é dada por S de t igual a t ao cubo menos 2t quadrado mais 3t. Calcule a velocidade e a aceleração deste corpo no instante t. Então, eu não fixei um número, no instante t. Eu quero calcular, então, velocidade e aceleração. Bom, velocidade, eu já tenho uma ideia, que é a derivada do espaço. E a aceleração? A aceleração vai ser a derivada da velocidade. Então, nós vamos ter o quê? Velocidade é o S'. Peguei S, derivei, encontrei. Velocidade é 3t quadrado menos 4t mais 3. E a aceleração? A aceleração é derivada da velocidade, mas a velocidade já era derivada de alguém. Portanto, a aceleração vai ser a derivada de segunda ordem do espaço, de S. Derivando de novo, então, encontramos a aceleração igual a 6t menos 4. Determinamos o valor da velocidade e da aceleração num instante t. Uma outra aplicação de derivada é no cálculo de alguns limites, alguns que nós até já sabemos resolver de outra forma, e outros que nós não temos muita ideia de como resolver até o momento. Então, são limites que têm indeterminação, 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. A regra de L'Hopital diz o quê? Que eu vou derivar, se eu encontrei um limite com essa indeterminação, eu vou derivar o numerador e vou derivar o denominador, não utilizando regra de quociente, eles são derivados com funções separadas, e aí eu vou calcular o limite das derivadas. E o limite da derivada vai ser exatamente o mesmo limite da função. Então, determinamos o limite. Vamos ver como fazer isso? Então, vamos lá. Pegamos a função limite da função x² mais 2x menos 3, dividido por x² menos 1, quando x tende para 1. Substitua o 1 na expressão. O que você consegue? Você consegue uma indeterminação, 0 sobre 0. Então, nós precisamos de uma outra maneira de calcular. Vamos utilizar L'Hopital. Então, o que nós vamos fazer? Vamos derivar o numerador e derivar o denominador. Quando eu derivo o numerador, separado do denominador, eu fico com 4x ao cubo mais 2. Quando eu derivo o denominador, eu tenho x² menos 1, eu derivo, isso vai dar 2x. Agora, eu tento novamente fazer o limite e verifico o que acontece. Então, quando eu substituo 1, faço as contas e encontro que o limite vale 3. Então, consegui resolver, acabei com a indeterminação. Vamos agora a este outro limite. Olhando para o limite, eu não vejo uma maneira de calcular este limite pelos processos normais. O que nós vamos fazer então? Utilizar a regra de L'Hopital. Aqueles processos que nós fazíamos até agora, não está fácil de enxergar como é que eu vou resolver. Quando eu substituo x igual a 0, eu fico com e elevado a 0, que dá 1, menos 1, deu 0. Dividido por 0, portanto 0 sobre 0. Conclusão. É uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Aí nós vamos derivar. Derivando e elevado a x menos 1, nós encontramos e elevado a x. Derivando x, nós encontramos 1.
Agora nós vamos calcular o limite de novo. E aqui cabe uma observação. Você reparou que toda vez que nós calculamos o limite, nós usamos essa palavra, esse símbolo, limite, quando x tende para algum lugar, para algum número, até que eu faça a conta final. Então, no momento que eu substituo o x por número ou por infinito, é que desaparece essa expressão limite. Então, cuidado com isso. Não vá esquecer dele no meio do caminho. Substituindo o zero, nós ficamos com 1 elevado a zero, que é 1, dividido por 1. Portanto, deu 1. Encontramos o valor do limite. A indeterminação acabou. Vamos ver o item C. Eu quero o limite de x² menos 3x² mais 15, dividido por 2x, quando x vai para infinito. Substituo infinito no lugar do x. Consigo infinito sobre infinito, que eu não sei quanto dá, é indeterminado. Então você vai fazer o quê? Usar L'Hopital. Deriva o numerador, deriva o denominador. Aí você vai falar, mas eu sei resolver esse limite de outro jeito. Tudo bem, você pode resolver ou da outra forma ou dessa. Tem duas maneiras de resolver. Então, derivando, nós encontramos 4x² menos 9x², dividido por 2. Quando x vai para infinito, o numerador foi para infinito. E embaixo, foi para 2. Infinito dividido por 2 deu infinito. Portanto, está calculado o nosso limite. Nós podemos usar derivada como uma aplicação também na construção de gráficos. Então, eu posso utilizar a derivada na construção de gráficos. É evidente que gráficos que sejam um pouco mais trabalhados. Ninguém vai construir um gráfico de uma função x² utilizando todas essas regras. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar todas as nossas regras, toda a teoria que nós vimos, para construir um gráfico que seja um pouco mais trabalhado. Então, vamos lá. Eu vou pegar, primeiro, eu tenho que seguir algumas regras. O domínio, que se tiver pontos fora do domínio, serão retas que vão dar assíntotas verticais. Os interceptos, que são os cortes x e y, para saber quantas vezes corta o eixo x ou o eixo y. O crescimento, derivada de primeira ordem, que dá máximo e mínimo. Concavidade, derivada de segunda ordem, que dá concavidade, pontos de inflexão. E assíntotas horizontais, que eu vou descobrir colocando x indo para mais ou menos infinito. Então, eu vou calcular, quando x é para mais infinito, dependendo do resultado, isso vai ser uma assíntota. Se der um número, será uma assíntota, para mais e para menos infinito. Vamos ver um exemplo com esse cálculo todo? Então, vamos lá. Eu quero construir o gráfico desta função, y igual a x menos 1 sobre x mais 2. É uma fração. Então, já não é uma daquelas nossas contas rapidinho de fazer o gráfico. Então, vamos fazer o gráfico completo, usando derivada. Primeiro, vou determinar o domínio. Tem uma fração que está no denominador, não pode ser zero. X mais 2 diferente de zero. Essa é a primeira coisa. Portanto, x tem que ser diferente de menos 2. O domínio, então, da nossa função vai ser real menos o número menos 2. Então, eu tenho um buraco. Se eu tenho um buraco, eu vou ter uma assíntota vertical no x igual a menos 2. Então, tem lá uma assíntota vertical. Então, meu gráfico já tem uma assíntota vertical. Aí, eu vou calcular os limites para x tendendo a menos 2 pela direita e pela esquerda. Porque eu tenho que saber qual é o comportamento da minha função. Então, a assíntota diz que meu gráfico vai ter uma cara de um lado e outra pode ter outra do outro lado. Então, eles dois podem ir para mais infinito, podem ir para menos infinito, um para mais, outro para menos. Então, nós temos que saber o comportamento da função, a direita e a esquerda de menos 2. Então, calculando o limite pela direita, menos infinito. Calculando o limite pela esquerda, mais infinito. Então, calculamos os dois. Guardamos este resultado. Aqui nós vamos guardar vários resultados para depois colocar tudo no gráfico. Os cortes. Quando x é zero, vou lá, substituo y igual a menos meio. Perfeito. Quando y é zero. Quando y é zero, a única opção é que o x menos 1 seja zero, porque o denominador não pode. Então, o x tem que ser igual a 1. Já temos uma parte do que nós precisamos. Agora vamos lá. Crescimento. Para determinar o crescimento, você vai dividir, ou você vai derivar, dividir nada, você vai derivar a função. E cuidado, agora a derivada é uma regra de quociente.
Então, eu vou seguir a regra de quociente e vou encontrar a derivada. Você vai fazer com cuidado para ver se confere com a que eu fiz aqui. 3 sobre x mais 2 ao quadrado. Essa vai ser a derivada. Vou igualar a zero e descobrir se tem um valor que ela dá zero. Bom, o que vai acontecer? A minha função nunca vai dar zero, porque o menos 2 não está no domínio. E eu não tenho solução para ele. Bom, não vai ser negativo, não vai ser zero. O que acontece com a minha função? Ela só tem um sinal. Qual é o sinal da minha derivada? Sempre positivo. Então vai ser mais, tudo mais. Portanto, a minha função só cresce. Só tem as setinhas para cima, tudo crescente. Todas as setinhas para cima. Não tem máximo nem mínimo. Então é uma função que não tem máximo, não tem mínimo. Porque todos os valores possíveis ali dão sempre positivos. Então, vamos passar para o próximo cálculo. Agora eu quero a concavidade. Para encontrar a concavidade, o que você vai fazer? Você vai pegar a derivada de primeira ordem e derivar novamente. Bom, quando você deriva novamente aquela y', você encontra menos 6x menos 12 sobre x mais 2 elevado à quarta. De novo, você vai igualar a zero e resolver. Quando você iguala a zero, você vai encontrar o número x igual a menos 2. Encontrou x igual a menos 2. Então, vamos lá. X igual a menos 2. Concavidade para cima de um lado, concavidade para baixo do outro. E o menos 2 pode ser ponto de inflexão? Ele está fora do domínio. Então, ele serve para o cálculo. Mas ele não é ponto de inflexão, porque ele não está no domínio. Ele serviu só para concluir a concavidade. Então, está lá. Encontrei a concavidade. Então, não é ponto do domínio, portanto, não pode ser ponto de inflexão. Então, já sabemos, mas sabemos qual é a concavidade de um lado e do outro. Estamos quase no final. Vamos lá. Assíntotas horizontais. O que acontece com a assíntota horizontal? Na assíntota horizontal, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o limite para x tendendo a mais infinito. Então, vou fazer a conta para o x tendendo a mais infinito. Nesse caso, dá infinito sobre infinito, posso usar L'Hopital. Derivo x menos 1, dá 1. Derivo x mais 2, deu 1. 1 sobre 1 deu 1. E o limite de 1 é constante, é 1. Faço o mesmo raciocínio para o limite quando x tende a menos infinito. L'Hopital de novo, calculo e o resultado é 1 de novo. Portanto, eu tenho uma assíntota horizontal no y igual a 1. O que vamos fazer? Agora nós vamos juntar todas as informações num gráfico. Então, começa. Você calculou primeiro o ponto em que eu tinha uma assíntota vertical, o ponto que estava fora do meu domínio. Então, está lá, o menos 2. Então, começa por esse. Menos 2, tira do domínio, reta tracejada. É uma assíntota. Depois, você foi procurar os cortes que você encontrou. Então, encontrou os cortes em menos meio para y, 0 para x. E em 1 para x, 0 para y. Encontrou 2 cortes, estão lá marcados. O que mais que nós encontramos? Sabemos que ela é sempre crescente. E sabemos a concavidade. Então, ela tem concavidade para baixo num lugar, concavidade para cima no outro. Mas pelos pontos, nós mais ou menos já tínhamos uma ideia de que a concavidade era para baixo. Mas o de cima, nós não sabíamos onde estava a concavidade. Acabamos de descobrir que depois do menos 2, lá em cima, ela tem concavidade para cima. E esse é o nosso gráfico. A outra reta em 1, por que parou ali? Porque é uma assíntota horizontal, isto é, o gráfico que está abaixo disso, fica abaixo. E o gráfico que está acima dele, da reta, fica lá em cima. Então, nós ficamos com 2 pedaços ali no nosso gráfico. Então, são 2 gráficos separados. Vamos agora a uma interatividade. A função f de x igual a x menos 1 sobre x mais 2 tem domínio igual a. Alternativa A, de menos infinito a 2, intervalo aberto. Alternativa B, r menos o 2. Alternativa C, r mais. Alternativa D, r menos o menos 2. Ou alternativa E, real simplesmente. Vai procurar qual é o domínio. Vamos ver qual é a resposta correta. Resposta correta é a alternativa D, real menos o menos 2. Por quê?
porque o denominador não pode ser zero. Portanto, x mais 2 tem que ser diferente de zero, x tem que ser diferente de menos 2. Esta é a nossa conclusão, domínio real menos o ponto menos 2. Até a próxima.